Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e amigas. Professor Gregory aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal com questões de Química para o Enem. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é sobre a parte de Química do Meio Ambiente. É um tema que está muito relacionado ao nosso cotidiano, é um tema que a gente tem muita coisa para explorar, muitos conceitos para serem estudados, analisados e compreendidos. Alguns um pouco polêmicos, outros nem tanto. Então é um tema que rende discussões muito boas. Falar sobre a temática do meio ambiente, claro, relacionando com o estudo da química, tá ok? Então vamos falar a respeito disso, logo após a nossa vinheta. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma questão do Enem de 2011, questão 82 da prova branca, com o tema Química do Meio Ambiente. Vamos à nossa questão. Bom, um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração destacada no texto é: letra A, aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica. Letra B, fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar. Letra C, aumentar o volume do lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo. Letra D, fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado. E letra E, diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica, ok? Bom, vamos analisar então do que se trata, essa questão. Basicamente a questão vai falar a respeito de um processo utilizado para tratar lixo, que é a incineração, ok? E ele afirma no texto que a incineração provoca a emissão de poluentes, e que isso é, claro, uma das desvantagens desse processo. Então, no que está relacionando com isso, fazendo essa relação com as desvantagens da incineração, ele quer entender de que forma podemos minimizar essa desvantagem, ok? Para isso, é importante que a gente fale sobre o que de fato é o processo da incineração, tá ok, gente? Mas nesse momento, desde já, eu já peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, para dar essa força, para dar esse reforço para a gente. Se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e fiquem à vontade para comentar, trazer dúvidas, trazer sugestões do que a gente pode estar trazendo para o nosso canal, ok? Fique à vontade para contribuir com o nosso canal, aqui com a Química do Gregory, que todas as contribuições serão sempre bem-vindas, ok? Bom, gente, olha só, falar sobre incineração. Bem, basicamente o processo de incineração consiste em você pegar o lixo, o lixo produzido por todos nós, e esse lixo é levado para locais, para instalações conhecidas como incineradores, onde esse lixo vai ser queimado, onde ele vai ser incinerado. Quer dizer, você vai pegar esses resíduos, vai submeter eles a uma altíssima temperatura, onde, uma vez expostos a essa altíssima temperatura, esses resíduos vão sofrer uma combustão, vão queimar, o que vai diminuir significativamente a sua massa. Então, essa é uma forma que alguns locais usam para lidar com o problema do acúmulo do lixo, e consequentemente com a sua destinação. Porém, esse processo ele está cercado de vantagens e desvantagens, ok? Eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre algumas vantagens que o processo da incineração apresenta, e, claro, isso acaba servindo como justificativas para que esse tipo de processo de tratamento de resíduos seja adotado. E depois a gente vai falar sobre as desvantagens que esse processo possui. Então vamos lá. Primeiro falando sobre as vantagens, Quanto às vantagens do processo de incineração, nós podemos destacar a mais evidente, a redução do volume do lixo. Então, você pegaria essa quantidade do lixo, que
de repente poderia acabar se acumulando, levando à criação, por exemplo, de lixões a céu aberto, o que é um problema também para a questão do descarte de resíduos, né? E a incineração ela vem como uma alternativa para esse processo, porque o material, né, o lixo, os resíduos, uma vez queimados, vão passar a ocupar um espaço bem menor. Então isso ajudaria a reduzir o volume de lixo presente nas cidades e evita um descarte inadequado. Então, ao invés de você ter lixões a céu aberto, que muitas vezes esses lixões poderiam acabar ocorrendo em regiões de áreas verdes, né, áreas de mato, e claro, no momento que você pega uma área de mata, uma área nativa, e transforma aquilo no lixão, você está causando um grande dano, né, um grande impacto nessa região onde o lixão é instalado. Então, uma das outras justificativas que nos levam a compreender o processo da incineração como algo que pode ajudar no processo de descarte de resíduos sólidos é que a incineração vai evitar um descarte inadequado. Ao invés de você criar locais, né, utilizar locais que você vai acabar causando impactos naquele meio, você leva lá para os incineradores e aí você vai se livrar daquele material. E uma outra vantagem interessante até, na verdade, é o processo de geração de energia elétrica. No momento que esses resíduos são queimados, a sua queima produzirá um vapor que pode ser utilizado, né, que pode ser transformado. Esse vapor vai, no caso, é um representante da energia na sua forma térmica, né? Você está queimando, você está produzindo calor, né? Você está produzindo energia térmica. E o que acontece? Essa energia térmica ela pode ser convertida em energia elétrica. Então, é uma característica bem interessante dos incineradores é essa. Você pegar o lixo, né, incinerá-lo, e a partir da incineração desses resíduos, você consegue transformar o calor gerado em energia elétrica. Então, isso acaba sendo uma característica bem interessante do processo da incineração. Bom, mas como nem tudo na vida são flores, né? Esse processo ele também possui alguns empecilhos, ele possui algumas desvantagens que a gente não pode deixar de falar. Entre as desvantagens da incineração, nós temos, primeiramente, um alto custo, é caro. Você fazer instalação de incineradores, né? Você estabelecer um local para fazer incineração do lixo, requer materiais, requer equipamentos que não são baratos, e além disso, você precisa de uma equipe especializada, ou seja, você precisa ter pessoas, ter profissionais que saibam lidar com este processo. A temperatura, como é falado no texto, a temperatura em que a queima dos resíduos deve acontecer, essa temperatura tem que ser uma temperatura alta, e ela tem que ser controlada, né? Você tem que estar o tempo todo ali vigiando para verificar se a temperatura está de acordo com o que é necessário para queimar os resíduos, para queimar aquele lixo. Então, você precisa de uma equipe de profissionais que vai estar ali tomando conta desse processo, ok? E um outro ponto que é importante falar, esse é muito importante, que é a poluição atmosférica, ou seja, a poluição que esse processo causa. A queima do lixo, obviamente, né, vai transformar esse material, né, basicamente na sua totalidade, e vai ser transformado o quê? Em vapor, né? Esse vapor e vai estar carregado de poluentes, na sua maioria poluentes tóxicos. E a poluição atmosférica é um grave problema que ocorre em muitos centros urbanos e que o processo da incineração pode vir a potencializar essa problemática. Então, a poluição atmosférica ela é certamente o principal empecilho e a principal desvantagem quando falamos do processo de incineração. Porque beleza, você vai pegar os resíduos, vai pegar o lixo, vai queimá-lo. Uma vez queimado, esses resíduos passam a ocupar um espaço menor, porém, eles vão dar origem a poluentes que são lançados na atmosfera e que caso esses poluentes não sejam controlados,
caso eles não passem por um processo de filtragem adequada, isso pode causar ainda muitos problemas para o meio, né? Para o meio ambiente como um todo. Bom, então, analisados aí as vantagens e as desvantagens do processo de incineração, agora a gente precisa então verificar qual é a nossa resposta correta. Então, olha só, no texto ele fala isso, né? Ele fala que o processo precisa ocorrer a altas temperaturas, que a energia oriunda desse processo, né, de queima do lixo, ela pode ser transformada em energia elétrica, e fala que a incineração provoca a emissão de poluentes, ok? Então, como minimizar essa desvantagem? Ou seja, a pergunta-chave é essa: como minimizar a emissão de poluentes pelo processo de incineração? Então vamos lá. Letra A: aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica. Bom, se você está aumentando o volume do lixo que é incinerado, então obviamente você vai estar aumentando a carga de poluentes que estarão sendo gerados. Então isso não vai diminuir a emissão de poluentes, pelo contrário, né, tende a aumentar a emissão desses poluentes. Fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar. Aqui nós já temos uma alternativa interessante, porque se você usar filtros, você pode conter grande parte dos poluentes que são produzidos a partir da queima dos resíduos, né? Mas vamos olhar as outras. Aumentar o volume do lixo para abaratar os custos operacionais relacionados ao processo. Ok, né? Pode até fazer o processo se tornar mais barato, mas aumentar o volume do lixo vai acontecer o mesmo problema da alternativa A, né? Se você aumenta o volume do lixo, obviamente você vai aumentar a quantidade de poluentes gerados, ok? Então, acaba não ajudando na redução de poluentes, né? Na redução da emissão de poluentes. Letra D: fomentar a coleta seletiva do lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado. Então percebe, né, que as alternativas todas elas estão caindo nesse mesmo erro. No momento que eu falo que eu vou aumentar o volume do lixo que vai ser incinerado, eu estou dizendo que eu vou lançar mais poluentes. Então, obviamente, isso não vai ajudar na redução, né, da emissão desses materiais que são perigosos para o meio ambiente, né? Então a letra D também não é vantagem nesse sentido. Letra E: diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica. Bom, a temperatura alta ela é necessária justamente para que o lixo possa ser queimado. E o lixo, quando queimado, é que vai produzir a energia elétrica. Se você diminuir a temperatura de incineração, você corre o risco até de que parte desse material, de que parte dos resíduos não seja queimado. E se não vai ser queimado, não vai produzir a energia elétrica. Então, a diminuição da temperatura de incineração, ela não vai ajudar na prática, né? Ela não ajuda nesse processo. Ela não vai ajudar na diminuição da emissão de poluentes, né? Acaba não sendo uma alternativa, porque a ideia é que você garanta que o lixo seja queimado, né? Você precisa disso, isso é uma condição para que o processo aconteça. A incineração vai acontecer uma vez que todo aquele lixo seja queimado. Então, se você diminuir a temperatura, você está aí correndo o risco de fazer com que o próprio lixo acabe se acumulando, com que parte dele não seja queimado. Então, a letra E também não é uma alternativa válida. Então, nesse caso, né, nós temos apenas a letra B como uma alternativa interessante para reduzir a emissão de poluentes, que é fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar. Então, uma vez que o processo de incineração ele tem como principal problema, né, a emissão de poluição na atmosfera, no momento que você utiliza filtros nas chaminés, claro, né, você não vai conseguir impedir 100% que esses poluentes sejam lançados, mas o uso de filtros vai contribuir bastante para que esses poluentes não cheguem a serem lançados na atmosfera e possam causar mal para as pessoas, né? Então acaba sendo a melhor alternativa diante desse cenário, porque você vai poder continuar fazendo incineração, diminuir o volume do lixo, produzir energia elétrica e você combate
com o uso dos filtros o principal problema, que é a emissão de poluentes. Tá ok, gente? É isso, né? Espero que todos tenham entendido essa questão, uma questão bem bacana, bem legal, sobre a química do meio ambiente. Uma questão bem interessante para que a gente possa analisar, né? Que os processos que trabalham com o tratamento do lixo, é importante que a gente fale disso, né? Que eles apresentam suas vantagens e suas desvantagens. E aí cabe em cada cenário, né? Em cada sociedade, em cada comunidade, analisar qual é a melhor forma de tratar os seus resíduos. Tá ok, gente? Bom, galera, no mais, eu só tenho a agradecer a todos que estão acompanhando aqui o nosso canal. E mais uma vez fico pedindo para vocês curtirem o nosso vídeo, comentarem, trazerem dúvidas, trazerem ideias, trazerem contribuições, o que vocês quiserem falar a respeito aí do nosso canal e dos nossos vídeos e do conteúdo que a gente traz aqui para vocês. E se puderem, compartilhem o vídeo com os colegas de vocês, né? Sobretudo os amigos que estão estudando aí para o Enem, né? Para os vestibulares, porque essa galera que a gente pensa, né? Na hora de produzir os vídeos, essas questões que a gente escolhe e pensa a respeito das explicações, é justamente nessa galera que a gente pensa, né? Como explicar da melhor forma para que todos possam compreender os conceitos fundamentais da química, tá? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para dar aquela força pra gente, para dar esse apoio ao nosso trabalho. Tá ok, gente? Então, galera, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.